Oi, gente! Vou testar esses foninhos aqui novos. Se não der certo, a gente volta para os tradicionais. Então, eu preciso que vocês me contem se tá tudo certo, o som. Eu tô testando esse foninho, tá? Se não der certo, a gente volta pros tradicionais. Edivane, Carol, Carla, Kátia. Gente, sejam bem-vindos. Mais uma live preparada com muito carinho. Tá ótimo? Obrigada, Cíntia. Agorinha mesmo, o Dr. Fábio Rossi vai estar com a gente do Instituto Venoso. E antes dele entrar, eu quero pedir para vocês espalhar essa live tão importante, tá? Pega o aviãozinho e manda para todas as pessoas que vocês puderem. Essa é uma forma da gente espalhar esse conteúdo que é tão importante pra gente, né? E as pessoas terem conhecimento e pensarem em prevenção, tá bom? Então, manda aviãozinho aí pra todo mundo pra vir participar, porque o assunto é muito importante, tá? Bem-vinda, Ana de Portugal, seguida linda, Zenilda, podóloga Marlene Gomes. Gente, sejam todo mundo bem-vindos. O tema hoje é sobre embolia pulmonar e COVID. E o nosso convidado é o Dr. Fábio. Eu já vou chamar aqui pra gente otimizar o nosso tempo, que eu tô com o cronômetro aqui. Tatiane, Simone, vocês estão mandando aviãozinho? Posso confiar em vocês? Ó, entrar para conversar com a gente, tá? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tô joia! Boa noite, Dr. Fábio. Eu estava dando as boas-vindas pro pessoal, explicando sobre o tema que a gente vai tratar, tá bom? E de antemão, eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar. Eu vejo que você é muito ativo nas redes sociais, está sempre aí falando, né? Mais para o público médico. Mas eu fico muito feliz, sabe, de tirar esse tempinho para estar falando com a gente, com os leigos e explicando um pouquinho sobre essas doenças que assustam a gente, né, doutor? É isso aí. Primeiro, assim, eu que agradeço, Thalita, né, por você ter convidado para eu participar das suas lives, né, que são super legais. Eu mesmo, às vezes, eu entro, eu acompanho, né, eu vejo o trabalho que você faz, que assim, é super importante, né, toda vez que a gente fala sobre tromboembolismo venoso, é super importante, né, porque a gente está falando da terceira causa de mortalidade cardiovascular, né. A gente fala até pouco, né? Eu fico até surpreso que as sociedades, o próprio governo, né, não faça mais ações para informar o que é a trombose, como que a gente evita que ela ocorra, né? Quais são os sinais de alarme, né, que a gente precisa prestar atenção. No caso, a gente apresente algum desses sintomas ou sinais, a gente, quando é necessário, procurar o médico, o hospital, né? Isso é super importante. E você faz isso de uma forma tão legal, né? Bem divertida. É. Então, doutor, vou te contar que quando eu divulguei, né, eu chamo o pessoal de seguir vida, né, aqui, fazendo um trocadilho, né, que a vida precisa seguir, e algumas pessoas falaram, né, que te conhecia, algumas são até pacientes, então estávamos todos ansiosos por esse momento. E eu sempre abro uma caixinha de perguntas, né, para o pessoal compartilhar. E assim, a gente não teve muita adesão. Eu acho que até por causa da complexidade, né, do assunto, ou assim,
O pessoal não fez muita pergunta. Então, isso quer dizer que eu vou deixar você falar pra gente livremente, tá? Ótimo. Explicando, né, o que é uma embolia, a gravidade, né? Porque quando a gente tem a trombose em alguma parte do corpo, é diferente, né? E pode ocorrer essa evolução. Então, eu vou deixar você falar livremente, vou ficar acompanhando as perguntas aqui, e aí depois fazer essa associação com essa bendita Covid que tá aí, ai, ai, atrapalhando nossa vida, tá bom? Tá, joia. Vou adorar, porque vou ter bastante tempo para falar de um assunto super importante, né? Que eu gosto bastante de falar. E aí, mas assim, fica lá, gravada a live também, né? Para Fica, depois. fica, fica, eu disponibilizo tudinho. Ah, então. Todo mundo que gostar, né? Daí depois manda a live para os colegas. Bom, Uhum. vamos lá. Então, sem mais delongas, porque o assunto é super importante e é bem longo, né? Então, o que é trombose, né? Trombose é a formação de um coágulo, né? O coágulo é como se fosse uma geleia que se forma dentro dos vasos sanguíneos e isso ocorre por quê? Né? A gente tem que lembrar que o sangue, na realidade, ele é um tecido. Ele tem células, né? E tem também aquele líquido que envolve essas células, que é o plasma. Todas as vezes que por algum motivo, né, exista, a gente tem uma tríade que a gente chama tríade de Virchow, né? Você deve conhecer já, tenho certeza. Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre eles mais para frente, um desses pilares tem algum problema, a gente forma um trombo, que é esse coágulo. E Uhum. aí ele tem efeito no local onde ele se forma e, eventualmente, pode esse trombo ele se deslocar, né, ele através dos vasos, né, na corrente sanguínea, se destacar e se deslocar e acabar indo para o pulmão, que aí é a embolia pulmonar, que a gente vai falar hoje. Trombose venosa, eu tenho certeza que vocês já são, né, todos mestrados, né? Então a gente vai se concentrar mais em embolia pulmonar. Tá bom. Deixa eu só fazer um parêntese. Um dia eu fiz uma postagem e eu falei trombose. Como é que é? Peraí. Tromboembolismo pulmonar. Tem diferença de embolia pulmonar e trombose pulmonar. Acho que uma pessoa me corrigiu, mas em vários lugares que eu li, eu sei a diferença, né? Usava como sinônimo, né? E eu falei assim, ó, vou colocar trombose porque fica mais fácil, né? Às vezes embolia, eu falei, gente, que embolia? Que embolia? Eu usei o termo trombose e a pessoa me corrigiu. Entendi. Me explica essa diferença, né? Sobre trombose pulmonar e embolia pulmonar? Sim. Então, a trombose é a formação do trombo, seja lá onde for, né? Então, ele se formou em algum local do sistema venoso, né? A gente está falando de veia aqui, que tem trombose arterial também, que a gente pode conversar outro dia. A gente está falando de veia. Uhum, O que é a veia? Né? Para quem não entende, não conhece, né? O sistema circulatório. O sangue, o coração bombeia o sangue através das artérias para os órgãos e tecidos e para os membros, né? E aí todo esse sangue que chega nos órgãos e tecidos e nos membros, ele tem que voltar para o coração. Então, ele chega através das artérias e volta através das veias, né? Então, uhum, quando esse trombo ele se forma, por exemplo, vamos falar da onde ele se forma com maior prevalência, que são as pernas, né? uhum. Então, quando ele se forma lá, é trombo. Quando esse trombo ele se desloca e vai para o pulmão, né? Então, soltou um pedaço, então é uma embolia, né? Uhum. Que vai para o pulmão. Então, a gente tem a embolia pulmonar. É isso que você perguntou. Trombose pulmonar, eventualmente, como a gente está vendo no Covid, por exemplo, que a gente vai falar de Covid também, às vezes o trombo se forma no pulmão. Ah, Entendeu? E aí ele também entendi. pode, esse trombo, ele pode ficar quietinho lá, ou ele pode também Ou, sofrer uma embolia dentro do pulmão. Então, entendi. trombose pulmonar seria essa, a gente fala hoje, imunotrombose, né? É um trombo que se forma dentro das artérias pulmonares, na maioria das vezes na Entendi. microcirculação, que é o que acontece na pandemia SARS-CoV. Esse vírusinho, né, ele tem essa particularidade de quando a gente
está conversando, respirando, o vírus ele entra através das vias respiratórias, né? Entra em contato com a via aérea pulmonar e ele causa um processo inflamatório muito grave. O Covid ele é de uma forma exagerada esse processo inflamatório. E o metabolismo, olha que interessante, o metabolismo da inflamação, né, ele está relacionado com o metabolismo da trombose. Né? Então, quanto mais inflamação, maior é o risco. Então, a gente tem essa situação, né, do Covid, que ele provoca essa trombose, a imunotrombose pulmonar. E a embolia pulmonar, né, a gente sabe que no Covid, talvez, assim, muito provavelmente, é a principal causa de morte no paciente Covid. É muito comum em paciente com Covid nos estágios mais graves, né, quando precisa de internar na UTI, de ventilação mecânica, né, respirar através de aparelhos, que a gente acabe tendo, quando a gente tem muito trombo, o coração não consegue bombear o sangue através das artérias. Aí ele entra em falência cardiopulmonar, né? Ele para até de funcionar e pode ter uma parada cardíaca e a óbito. Né? Então, a gente sabe que é muito comum nesses pacientes, né? Tem estudos que falam, a gente tem estudo de 20% até 80% dos pacientes que estão em UTI com Covid tem algum grau de trombose ou embolia pulmonar. Olha que loucura, né? Muito, muito. E eu recebo, né, às vezes o pessoal pesquisa, comenta e fala, né, que teve alguns artigos falando, né, que sobre a Covid, falando que fica muito em voga a questão do sistema respiratório. E aí apareceram alguns artigos falando sobre síndrome vascular trombótica, né? É um novo pulmonar. Pulmonar. Super Isso. interessante essa pergunta. É isso mesmo. Toda vez que a gente tem uma embolia, uma trombose pulmonar, né, isso gera como a síndrome pós-trombótica, né, que você já deve ter falado bastante também. Então, você tem a trombose, tem aquela fase aguda da trombose, que o maior risco é embolia pulmonar, mas a trombose, se ela não é totalmente recanalizada, e depois a gente vai falar um pouquinho de tratamento, né? Se ela não é totalmente recanalizada, ela tem risco de ter de retrombose e da síndrome pós-trombótica, que ocorre entre 30% a 50% dos pacientes que têm trombose que envolve a coxa. Né? E isso pode trazer uma série de consequências. Edema crônico, lipodermatosclerose, que é o escurecimento da perna, né, erisipela, por exemplo, de repetição, e até úlcera varicosa, né, que são os casos mais graves. E no pulmão, quando a gente tem a embolia pulmonar e o pulmão não consegue dissolver totalmente os trombos, a gente pode ter essa síndrome que você falou, que a principal manifestação é a hipertensão pulmonar. Entendi. Então, o que é isso? O sangue, o coração, para conseguir impulsionar, né, o sangue do lado direito do coração, que vem através das veias, ele tem que fazer muito mais força do que o normal, tem que colocar mais pressão. Isso tem consequência para o coração e para o pulmão também, né? E também tem toda a parte também de, se você tiver muito grave, você pode ter até infarto, né, de parênquima pulmonar, né? Então pode levar dispneia crônica, né? Pode levar a cansaço, falta de vontade de fazer as coisas. Outra coisa super interessante, Thalita, você que é psicóloga, né, a gente que faz bastante tratamento de paciente com embolia pulmonar, eu, sinceramente falando, se você pega um paciente grave com embolia pulmonar, é assim, é horrível, porque a sensação é de afogamento, você não consegue respirar, né? Então, realmente, é um sofrimento grande, né? E hoje a gente tem técnicas, a gente tentar, né, nesse momento, do paciente mais grave, que está com dificuldade respiratória grave, que começa a ter consequência também cardiológica, né? Instabilidade hemodinâmica, né? Pressão, hipotensão, que a gente não consegue tratar. Né? Hoje a gente tem técnicas que a gente vai com um catéter lá dentro do pulmão, né? E consegue
de uma forma imediata, você aspirar esse trombo e tirar o paciente dessa situação. Nossa. É assim, é super recompensador quando acontece isso. Porque o paciente está com aquele sofrimento, você aspira, e a maioria das vezes a gente faz com anestesia local, o paciente tem aquela sensação imediata de alívio daquele afogamento, né? Bem legal. Uhum. Nossa, É. você vai falando, eu vou vivenciando aqui a situação de falta de ar. E aqui, eu não sei se especificamente, né, relacionada à Covid, mas, né, tem muitas pessoas, né, elas podem até comentar, colocar aqui nos comentários que passaram por essa experiência. E elas relatam justamente isso, né? Você falou, né, dessa sensação de afogamento, o trauma de ter essa sensação de novo, né, de sentir. Isso. Então, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe aquele, como que é, transtorno pós-traumático? Você conhece bem, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Isso aí. Eu li um artigo, eu vou até mandar para você se você quiser, que saiu sobre transtorno pós-traumático após embolia pulmonar. De 2 a 3% dos pacientes que têm embolia pulmonar, eles desenvolvem esse transtorno. Você acredita? Sim, acredito. Então, de uma situação tão ruim, né? Que o cara fica naquela ansiedade que qualquer momento pode acontecer aquilo de novo. Exatamente. Ele passa, né, a ter os pensamentos voltados para isso e pode até gerar, né, os sintomas, né, daquela sensação e às vezes não gerar prejuízo na vida dele. É muito comum. No meu caso não foi embolia, mas eu passei por isso por ter acordado, né, com trombosada. Então, às vezes eu acordava de noite apalpando tudo, vendo se estava tudo no lugar. E aí, doutor Fábio, todas essas questões, principalmente com relação à embolia, aqui no Instagram, eu incentivo, né, a prática de atividade física, um pouquinho todo dia, né? A gente não vai virar um super atleta, vai na Olimpíada. Se quiser, também tem jeito, mas eu falo assim, incentivar essa questão da prática de atividade física, que às vezes fica tão clichê, tão banalizada, mas que eu queria que você explicasse, porque muita gente fala para mim assim, Thalita, eu faço, mas eu não dou conta, e se isso é comum, o que a pessoa pode fazer para amenizar? Então, bom, a gente entrou nesse assunto dos pacientes mais graves, né? Talvez Nós já que inverter, né? Mas assim, é isso. Deixa eu só deixar claro que essa é a situação pior que existe, né? Que o paciente. Tá. Hoje a gente tem uma classificação de embolia pulmonar, né? Que saiu num consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia em 2019, que é bem legal, que a gente divide, né? Para a gente meio que delimitar como que é o tratamento de embolia pulmonar, a gente divide em 3 situações: risco baixo, risco intermediário e risco alto de mortalidade. Isso que a gente falou de usar catéter, fibrinolítico para dissolver o trombo, tal, é a situação pior, que é o paciente de alto risco de mortalidade, né? Isso a gente está falando aí de 30% a 40% de mortalidade em 3 meses. Aí a gente tem o pessoal, agora vamos começar bem de baixo, né? Então, o risco baixo. Então, quem são esses pacientes, né? Quais são os fatores de risco? São os mesmos da trombose. Então, paciente que fica sedentarismo, obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcional, principalmente associação, né? Gente agora que fica muitas horas, né, sentado, né, ou em home office, né? Até a gente vai fazer uma live lá no Instituto com um gamer super famoso chamado Patriota. E recentemente teve 2 meninos, adolescentes, que tiveram embolia pulmonar, porque ficou horas, um deles ficou 16 horas à frente do computador jogando. Então, todas essas situações são situações de risco, né, para trombose e também para embolia pulmonar. Então, é isso. Aí, quais são os sinais de alarme, né? De trombose, todo mundo sabe, inchaço, dor na perna. E de embolia pulmonar? Principalmente tosse repentina, né? Ou falta de ar repentina,
Às vezes, uma falta de ar que é tão chata, seca, pode até sair um pouquinho de descargo de sangue, né? Ou taquicardia, né? Palpitação, você sente aquela palpitação, né? Isso são sinais que pode ser uma embolia pulmonar. Principalmente quando você tem isso associado à dor nas pernas, inchaço nas pernas, né? É muito comum em quem? Paciente que está acamado, né? Pós uma internação de uma situação clínica grave, então ficou internado alguns dias, né? E está em convalescência dessa doença, vai para casa e fica meio acamado ainda, né? É um super fator de risco para trombose e embolia pulmonar, né? São essas situações. E falar de trombofilia, né? Que são as causas genéticas ou adquiridas sanguíneas que predispõem à trombose, né? Que aí também é um assunto para uma outra live, né? De trombofilia. E silenciosas, né? A questão então, é silêncio. Nos pacientes que chegam, né, em risco com diagnóstico com sintomas, que chegam no pronto-socorro e que a gente faz diagnóstico de embolia pulmonar, aqueles que a gente considera de risco baixo, a gente entra com o quê? Com anticoagulante, nem interna mais. Hoje a gente tem a facilidade daquelas heparinas via oral, né, que a gente chama de DOACs, que tem o Rivaroxabana, Pixabana, Dabigatran, tem né, e Edoxabana, que são os principais, que a gente consegue tomar um comprimidinho, né, ou 2 por dia, e a gente trata hoje em casa esses pacientes de baixo risco. Eu tô velha, na minha época não tinha, não. Melhorou muito. Aqueles pacientes que a gente considera que tem que internar, que são os de risco intermediário, né? Esses a gente, às vezes, entra com um pouquinho de heparina, né? Aquela enoxaparina, que é o clexane que a gente aplica na barriga por alguns dias. E o paciente, a gente deixa ele quietinho lá, a gente observando, se ele melhorar clinicamente, aí a gente dá esse remedinho também e acompanha o paciente no consultório, né? Entendi. Pois não. Pode continuar, pode. É que eu li a pergunta aqui sobre o Diosmin. O pessoal tem uma questão com esse medicamento. Pode perguntar. O que você quer? O que ela quer saber? Se ajuda na prevenção. Então, o Diosmin, ele não se presta, ele não é um anticoagulante. Né? Ele não serve, porque o anticoagulante a gente usa para quê? Né? Uma outra coisa interessante, o anticoagulante a gente usa para evitar que o trombo aumente de volume e que ele embolize. Ele não consegue dissolver. Né? O dissolver é o trombolítico, né? Que a gente pode usar naquela situação grave, ou esses catéteres que a gente consegue aspirar o trombo, como eu falei para vocês, que é super legal. O Diosmin, ele é um venotônico. Ele se presta mais para uma situação crônica, né? Que pode ser até da trombose. Então, a pessoa teve ou tem varizes, né? É uma outra indicação para o uso de venotônico. O Diosmin é um excelente medicamento para isso. Explica venotônico aí, doutor, porque... Então, venotônico é uma classe de medicamentos que ele auxilia no retorno do sangue venoso. Ele tem uma capacidade de agir na parede do vaso, né? E aí ele consegue dar um pouquinho de vasoconstrição, dar uma desinflamada nas válvulas, na própria veia, e aí a gente tem uma melhora da circulação, serve para essas situações. Ele não é usado para trombose e embolia pulmonar. Entendi. É uma ação diferente, né, doutor Fábio? Então, e aí, a gente foi, né, desde os pacientes graves até essa situação, né? Mas eu estou acompanhando aqui o pessoal que teve, né, a experiência com a embolia, sempre fica a preocupação de repetir. Perfeito. Eu vi que tem a Alan Christie, né? O Xarelto ajuda aqui, que é mais ou menos nessa linha. O Xarelto ajuda a diminuir. Isso é uma coisa super importante, essa pergunta. O que acontece? A gente tem duas situações de tromboembolismo venoso. Quando a gente tem uma trombose provocada por alguma situação, teoricamente ela é uma trombose menos grave.
é uma trombose que você tratar direitinho, a chance de você ter um novo evento é muito pequena. Então, quais seriam essas situações? Por exemplo, uma viagem a longa distância, uma cirurgia, né? Uma situação que você ficou internado, como eu falei para vocês, e que logo após a internação, nos primeiros dias, né, nos primeiros 35 dias principalmente, eu desenvolvi uma trombose. A gente considera isso uma trombose provocada. Isso, trombose e embolia pulmonar. Hoje, a recomendação dos guidelines é a gente tomar anticoagulante por 3 a 6 meses. Agora, hoje, a maioria das situações, é muito mais comum a gente ter um paciente que já teve uma outra trombose, ou tem algum fator de risco, que a gente considera aquela trombose não provocada, de repente apareceu uma trombose do nada. Né? Nada acontece de repente, né? Alguma coisa fez com que a gente tivesse aquela trombose e a gente não conseguiu identificar. Esses pacientes, eles têm maior risco de ter recidiva. Fora a situação de um paciente que já teve a trombose e que acabou não tratando direito, o organismo não conseguiu se recuperar, não conseguiu recanalizar o trombo. Todo mundo que já teve trombose, o risco de ter uma nova trombose é muito maior. Nessas situações, como essa da colega que fez a pergunta, hoje a tendência do cirurgião vascular é usar anticoagulante em doses um pouco mais baixas, até para o resto da vida, desde que o paciente não tenha contraindicação por risco de sangramento. Sim. Então, tem certas situações, hoje, acredito que uns 50% da minha prática clínica, a gente continua tratando com anticoagulante, só que é muito importante que esses pacientes sejam acompanhados pelo cirurgião vascular. Por quê? Claro. Porque a gente vai ficando mais velho, né? E pode acontecer, né? Processos que tornam o risco de sangramento maior. Então, você tem que estar sempre acompanhando, né? É sempre medicina, é sempre risco-benefício, sempre. Quando eu tive trombose, eu fui ler sobre o prognóstico, eu confesso que eu fiquei um pouco desanimada. Porque eu falei assim, porque algumas coisas a gente fala assim, não, com o tempo melhora. No caso da trombose, com o tempo piora. Mas eu penso assim, então é o hoje, que a gente tem, é o hoje. Não, Thalita, desculpa te interromper, isso não é verdade. Hoje, não é verdade. Não é verdade. A gente tem hoje, graças a Deus, né, a gente entende muito mais a doença, inclusive da síndrome pós-trombótica. Né? Então, a gente tem, né, técnicas até de fisioterapia que dá para a gente melhorar muito. Você é um exemplo disso, né? Você é super ativa, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe também, inclusive a gente fez um estudo lá no Dante Pazanese, vendo isso. Quando a gente pega paciente que já teve trombose e evolui com insuficiência circulatória mais grave, a gente está falando de edema, síndrome pós-trombótica, essas coisas, o que acontece? Existe uma tendência muito grande a esses pacientes se tornarem depressivos. Sim. A gente tem um questionário de qualidade de vida que a gente usa, que chama SF36, que a gente verifica isso, a qualidade de vida, os quesitos, né, emocionais e os físicos. Os emocionais, eles são piores do que os físicos, por incrível que pareça. Lascados. Eu sei, bem sei disso. Então, a gente tem hoje, né, tratar também essa parte psicológica. Se a pessoa desanima, porque, assim, todo o retorno venoso, com o sistema circulatório normal ou não, ele depende do quê? Ele depende da movimentação do membro, você sabe disso. Água parada da dengue, gente parada da trombose, é a minha frase. Perfeito, perfeito, é isso aí. Muito boa. Eu não conhecia essa, eu posso usar? Não, pode, tem até um filtro. Eu fiz um filtro aqui no Instagram que eu brinco todos os dias. Eu posto lá 20 minutos que eu fiz e falo água parada da dengue, gente parada da trombose. Mas pode continuar? A Elaine também perguntou sobre essa questão para melhorar a nossa qualidade de vida, porque realmente a gente fica pensando essa fisioterapia, essas técnicas, o que a gente pode fazer para dar um gás? Olha, é assim, naquela situação mais grave, né, você usando meia elástica,
Você pode fazer o exercício que você quiser. É excelente. Não tem restrição. Gente, é assim, a restrição, como ela falou, é não fazer. Não tem. Se você usando a meia elástica, hoje a gente tem de suave, média e de alta compressão e tem essas esportivas, né? Então, dependendo da situação, você com uma meia elástica, por exemplo, você pegar um paciente com úlcera varicosa, a gente faz hoje curativo, né, com 3 camadas e com compressão, a recomendação é pelo contrário, é ir trabalhar, fazer atividade que vai até auxiliar a fechar. Né? Pelo contrário, a gente tem hoje tratamento assim, super moderno, né? Os tratamentos se desenvolveram demais, tanto o tratamento clínico como também o tratamento com anticoagulante. Até um tempo atrás, Thalita, a gente tinha só a antivitamina K, né? Que era o Marevan, o warfarina, né? Que a gente tinha uma interação medicamentosa enorme, você sabe disso, então tinha que ficar fazendo controle, tirando sangue, né? Era difícil deixar o paciente dentro do controle, tinha interação medicamentosa, alimentar, não pode comer salada, quem não lembra disso? Hoje, eu sou usuária de warfarina até hoje, mas é porque eu sou bem disciplinada. Não, eu não estou falando que seja um medicamento ruim, né? Na pessoa disciplinada, ela tem até vantagens. É o perfil para aquela prescrição particularizada, né? Depende de paciente, mas a gente tem essa comodidade hoje, né? De medicamento que você pode tomar uma vez por dia, né? Tem alguns até que você não precisa nem comer com alimento, que não tem interação alimentar, não tem interação medicamentosa. Graças a Deus, né? E assim, tá barateando o custo, tá ficando mais barato. E assim é super seguro. Sangra até menos do que o Marevan e o warfarina. Mesmo em paciente idoso. Então, quer dizer, a gente tem muita coisa. Esses equipamentos que eu falei para vocês hoje, de você conseguir, através do vaso, a gente funciona uma veia que fica aqui na virilha. Entra com um catéter por dentro da veia. Vai lá, a gente consegue. As penas que eu não posso, na live, compartilhar a tela, né? Mas a gente fez um caso agora, recentemente, de uma menina que tinha um mioma uterino que estava sangrando. E aí ela teve uma trombose, uma embolia pulmonar super grave, que não podia fazer o uso de fibrinolítico, porque ela estava sangrando pelo mioma uterino. A gente entrou com anestesia local, com o catéter, foi lá, aspirou o trombo. Na hora, ela nossa, doutor, ela estava até inconsciente. Né? Você vê que milagre isso, né? A gente conseguir fazer isso por um catéter, um furinho na virilha, você conseguir aspirar o trombo, né? E tirar a paciente de uma situação dessa, de desconforto e de risco de morte. Então, tem muita novidade, tem muita coisa boa mesmo. E assim, a gente está falando da terceira causa de mortalidade cardiovascular. Volto a falar para vocês. Sim. Só está atrás de infarto e de derrame. Sim. É muito mais comum do que a gente imagina. A gente, voltando um pouco de falar de Covid, não sei se dá tempo ainda. Dá, pode falar. Ainda? Eu tô cronometrando. Então, Covid, uma pergunta que muita gente faz, posso tomar vacina, né? Eu já tive trombose, eu coloquei um stent, eu posso... Pode não, deve tomar. É muito mais arriscado se você não tomar e ter o Covid, né, de ter uma trombose, porque aí sim o Covid a gente sabe que tem um risco enorme de ter, do que a vacina, que a gente teve quantos milhões vacinados e a gente ficou sabendo de um ou outro caso, né, assim, é super raro. Realmente, é muito importante falar sobre a questão da vacina e também agora, né, a gente tem recebido, ficou muito em voga porque às vezes a gente só estava com uma opção, né? Agora, felizmente, estão chegando, né, outras marcas, as pessoas aliviam, porque na minha fala, né, no meu lugar de psicólogo, realmente eu entendo, né, o medo, porque a gente pensa, a gente já faz parte de uma estatística. No meu caso, por exemplo, eu tenho
trombofilia, síndrome de Cox, eu falo assim, eu já faço parte de uma estatística pequena, para eu entrar nessa aí da vacina, não custa, né? Então, eu acolho, né, sempre, a gente fez uma live sobre isso, eu acolho esse medo das pessoas, mas falo assim, ó, na vida tem hora que a gente vai com medo mesmo, porque o risco da Covid é muito maior. E aqui, doutor Fábio, você tem que ver praticamente todos os dias, chegam pessoas novas, né, falando, olha, que eu gostaria que você comentasse também. O risco não está relacionado só à fase de infecção, mas a importância de um acompanhamento e ficar com a anteninha ligada pós a fase dos 15 dias, né? Porque muita gente Perfeito, se perfeito, desliga. perfeito. Ó, vamos lá. Primeiro, eu preciso agradecer a presença ilustre da minha filha, Sofia Rossi, que tem 8 anos. Ai, que Oi, Sô. linda! E também tem bastante Gracinha. colega aqui minha, viu? A Neuza, que é psicóloga também, beijão. Minha esposa também entrou. Legal. Obrigado pela presença de vocês. É Bom, em muito relação bom. ao Covid, você tem toda a razão, né? Não é só no paciente grave. Então, quem tem, por exemplo, começa com um estado gripal ou teve contato com alguém que teve Covid, o que é importante? Tomar um monte de água, fazer caminhada, se alimentar bem, colocar a perna para cima, né? Essas são as precauções. No paciente que internou e não ficou tão grave, que foi para casa, hoje a gente tem um estudo que foi feito até por um cirurgião vascular brasileiro que chama Eduardo Ramaciotti, super bom, fera, Eu reconhecimento sigo também. internacional, você segue ele. Ele fez um trial em paciente pós-internação, não foi publicado ainda, né? Mas assim, eu tive acesso, eu vi a aula, né? O resultado, e assim, já tem evidência da gente usar a rivaroxabana, né, 10 miligramas, que é uma dose mais baixa, até 35 dias do paciente que internou, né? Isso já tem evidência para Uhum, evitar que ocorra o quê? A embolia pulmonar, uhum, que aconteceu muito, né? A gente sabe, todo mundo ficou sabendo, ele teve alta, foi para casa e morreu em casa, né? É muito comum. A gente uhum. sabe que hoje em dia, das embolias pulmonares, em torno de 50% acontece na internação, mas 50% ocorre até 35 dias. Dias depois. Então, é por isso que é importante. Se foi para casa, então, tomar água, procurar andar, não ficar só na cama, né? E Uhum, em algumas situações, no paciente mais grave, né, não é para todo mundo. Tem alguns critérios de inclusão, né, que a gente pode depois falar sobre isso. aham, Mas alguns pacientes têm indicação até tomar anticoagulante em doses baixas em casa. uhum. E no caso, assim, olha, eu nós já temos esse antecedente. Às vezes as pessoas já tiveram a embolia, a trombose, pega o Covid e já desespera, né? Os cuidados são redobrados, o que tem que prestar atenção? Lógico que vai no médico, né? Mas qual que é a atenção que tem que ser nesse caso? Olha, é assim, o que eu acho mais importante mesmo é a hidratação. A hidratação, porque toda vez que a gente tem um quadro gripal muito forte, ou a gente está doente, não dá vontade de beber água, né? Dá vontade de ficar só na cama. E a gente desidratando, ele concentra o sangue, né? Então, fica mais grosso o sangue, o pessoal antigamente falava, né? Então, é isso. Eu acho que... E procurar levantar da cama. Nas outras situações, nas situações de mais risco, paciente mais grave, eu acho que tem que tomar anticoagulante. Tá. E aí depende da situação clínica do doente, né? A gente toma em doses mais menores, né? Ou maiores. E até em Uhum, certas situações, hoje ainda está em estudo isso, mas tem alguns estudos, paciente mais grave, enfermaria, que está com o dedímero muito alto, né? uhum. A sociedade britânica até hoje, nessas situações, os caras entram com uma dose, que a gente fala dose intermediária, até dose terapêutica. Isso está Aham. sendo
investigado ainda, né? Muito polêmico. Mas cada caso é um caso. Mas as dicas principais para aqueles pacientes que não pegaram ainda tomar vacina, porque realmente evita embolia pulmonar, que a gente está falando hoje, que é a principal causa de mortalidade no Covid. Tomar bastante líquido, procurar fazer uma caminhadinha, né? Procurar quem fuma, procurar não fumar, né? Quem toma anticoncepcional, toma cuidado também, tem que ter acompanhamento médico. Nas outras situações, anticoagulante, e na situação catastrófica, né? Esses catéteres aí, que é a nossa linha de pesquisa, né? Que a minha linha de pesquisa do Francisco Ossi, que é nosso colega também, né? Que também é excelente vascular, que trabalha nessa área, é a gente fazer essas intervenções. Então, angioplastia, stent, trombectomia, aspirar o trombo. A gente faz esse trabalho de encanador, né? Encanador humano. Desentupidor. Desentupidor de gente. Nesse sentido mesmo. Mas que é tão importante, porque eu vi uma postagem da sociedade que fala assim, o sistema vascular é importante para quais órgãos, né? E aí a resposta, todos. É tudo. A vida tá ali, né? A sociedade de hematologia fala, né? A vida deve fluir. Se não flui, se acontece algum impedimento aí nesses encanamentos, pode acontecer da vida deixar de fluir. Então, daí a importância desses encanadores nas nossas vidas, né? Pra gente ir caminhando para o final, eu penso muito quando você fala beber água e movimentação, são ações não farmacológicas e de acesso possíveis para todo mundo. E eu brinco também, né, gente? A água é o nosso anticoagulante natural. Realmente a gente precisa criar esse hábito. Por ser muito repetido e falado, às vezes não se dá importância. Mas quem vivencia as dores, quem está aí na linha de frente, como você, né, doutor, sabe da importância desses detalhes. Porque a gente não tropeça numa montanha, né? A gente tropeça nas coisinhas pequenas que a gente não vê. Além... Mais uma boa, gostei. Eu queria que, como tem muita gente aqui querida, né, que conhece, né, tanto você como aqui da parte da videotrombose, né, que está te conhecendo, deixar uma mensagem, né, você que está lidando, né, com os pacientes, para a gente, né, focar na qualidade de vida e o que a gente pode fazer para deixar a vida fluir. Eu acho assim que, como você falou, hidratação, exercício físico, a nossa sociedade é muito sedentária hoje em dia, né? Procurar tudo que a gente puder fazer a pé, andar, é tão gostoso andar, faz bem para o corpo, para a mente, né? Tem um monte de trabalho que fala que, principalmente para a mente, não é nem tanto para o corpo, né? Então, eu acho que o que a gente puder fazer de bike, né? Agora na pandemia todo mundo comprou uma bike. Virou uma pandemia de bike, uma epidemia de bike. Eu mesmo, hoje eu estou no consultório aqui, eu vim de bike. Meu consultório é na Vila Mariana, moro em Moema, né? Sempre que eu posso, eu venho de bicicleta. Eu adoro andar de bike. Aí, que legal. E eu acho que exercício físico, e quem tem histórico familiar na família de trombose, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Nossa, isso é muito importante. Principalmente se for ficar grávida, né? Nossa. Então tem que já, se for conversar com o ginecologista, que tem alguém na família, porque sempre quem tem trombose na família já é considerado uma gravidez, não é de um risco grave, mas já é de risco. Tem que fazer alguns exames, né? Algumas orientações. Aquela adolescente, né, que tem na família, que começa a ficar mais gordinha, também tem que tomar cuidado, ou usa anticoncepcional. Né? Hoje, graças a Deus, a adolescência não é muito fumante, né? Mas procurar evitar fumar.
Mas Essas tem o coisas álcool, aí. que eu sempre falo do álcool. Outra coisa também que é legal, por exemplo, você operou de varizes uma vez, duas vezes, três, meu, tem alguma coisa errada, né? Outra coisa também que a gente vê muito de trombose, dor pélvica crônica, né? Síndrome de congestão pélvica. Lembrar que é uma manifestação de uma trombose na veia ilíaca. Então, por exemplo, tem no meu paciente, desculpa, no meu consultório tem paciente que chega aqui que está no terceiro casamento porque tem dor pélvica durante a relação, que a gente chama de dispareunia, que não consegue ter relação. Aí o marido começa a achar que tem alguma coisa errada, né? Ou que tem abortamento repetido, é uma outra situação que também pode estar relacionada à trombose. Que mais? Varicocele no homem pode estar relacionada à trombose. Varicocele é as varizes na bolsa escrotal. Também pode estar relacionado, que a varicocele é a primeira causa de infertilidade masculina. Olha aí. Então, por exemplo, o casal que tem dificuldade de ter filho, não tem só causa urológica e ginecológica, tem causa vascular também. Olha aí. O duro é arrastar esses homens pro médico. Tem essa. Ai, ai. Então, ó, excelente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, porque é um tempo precioso, né? A gente poderia estar fazendo outras coisas, mas estamos aqui compartilhando conhecimento, né? E deixar sempre as portas abertas, você vir participar. A live fica salva, tá? E eu faço meu pedido aqui para seguividas que estão presentes. Eu vou deixar o Instagram do Instituto Venoso, porque sempre tem postagens. E eu tô falando muito sobre educação e saúde, porque quando a gente aprende um pouquinho do nosso jeito, né? Informal, a gente sabe até explicar melhor para o médico o que a gente está sentindo, o que está se passando. Então, vou deixar para vocês seguirem bons profissionais, aprender um pouquinho sobre nossa condição, porque é assim que a gente cuida melhor da nossa vida e trombose. Né, doutor? Deixe sua palavra final aí para todo mundo que participou com a gente. Não, só agradeço muito, né, você ter me convidado e gostaria de também te dar os parabéns pelo trabalho que você faz, super legal, né, uma ex-paciente, né, e que abraça a causa, né, e passa informações tão importantes, ainda mais hoje que a gente tem, né, você tem um monte de seguidores, né, eu acho também uma importância social, né, que você tem, né, Thalita? Então, realmente é muito legal. Né? Agradeço você ter me chamado aqui, para mim foi um orgulho, foi muito gostosa mesmo, pena que passa muito rápido. Passa rápido. Teve um monte de pergunta que foi passando, e não deu para responder, que o tempo é breve, mas quem quiser pode entrar em contato com a gente no Instituto Venoso, a gente tem também, está disponível aí, a Thalita vai disponibilizar nosso Instagram, e aí vamos conversando, né? O que a gente puder ajudar vocês aí, pode contar com a gente. Tá bom. Obrigada, viu, doutor? E eu não sou paciente, eu sou impaciente. Eu não dou conta. Eu acho que é por isso que eu movimento muito, tá? Boa noite, um abração para sua esposa, para sua filhinha que acompanharam aqui. Eu acho isso tão bom. E bom retorno para casa de bike. Obrigado. Um abraço. Até mais. Boa noite. Boa noite.